Olá, internautas que acompanham o Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos dar sequência ao nosso programa Dicas de Leitura Espírita, uma proposta do nosso centro para divulgarmos a boa literatura espírita, falarmos de autores espirituais e recomendarmos obras que já tenhamos lido ou que tenhamos conhecimento. Nós já passamos por vários autores, já falamos de Kardec, já batemos a obra de Chico Xavier, pelo menos parte dela, e no último Dicas de Leitura Espírita, nós começamos a conversar sobre Divaldo Franco. Falamos da sua vida e da sua obra. Hoje, nós queremos conversar sobre Joana de Ângeles, o espírito que é o guia espiritual, a mentora espiritual de Divaldo Franco. Recentemente, o filme Divaldo retratou muito bem a personalidade desse espírito. E o próprio Divaldo, em palestras ou escritos, traz uma biografia muito rápida e sintética de quem foi Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é conhecida no Evangelho, nos escritos evangélicos, como a personagem Joana de Cusa, a patrícia romana que, vivendo na Judéia, casada com o intendente de Cusa, encontra Jesus em Jerusalém e se aproxima dele e conversa com Jesus. Se apresenta a ele, querendo segui-lo naquele momento. E Jesus diz a ela, ainda não é o momento, como nos relata Divaldo Franco. E ela então, um tanto quanto constrangida, um tanto quanto chateada, podemos dizer assim de uma forma mais simples, retoma as suas atividades de mãe, ela tinha um filho, e de esposa de um homem importante do Império Romano. Jesus depois é crucificado e ela retorna com o intendente de Cusa para Roma e o intendente cai em desgraça, acaba falecendo e ela cai na pobreza, passando a depender de amigos e de trabalhos domésticos que ela executava. Nesse período, já sabendo do papel da obra do Cristo, ela se integra aos cristãos que se reuniam escondidos, até que ela é detida e levada para ser executada. Seu filho é preso junto com ela. Ele não era cristão, não se identificava como tal, mas estava acompanhando a mãe para fazer a sua segurança, considerando que as reuniões dos cristãos primitivos eram em locais ermos e perigosos. Ele então pede à mãe, enquanto as labaredas estão queimando e eles pendurados numa cruz, ele pede à mãe que renegue o Nazareno e a mãe não aceita. E essa é uma dor que ela vai carregar por muito tempo, por não ter renegado o Cristo naquela hora e por ter feito a escolha, porque jamais ela renegaria Jesus, mas o seu filho não ter compreendido a sua escolha. Depois nós vamos encontrar, dando um salto nessa história, nós vamos encontrar no século XVII Joana, encarnada como a irmã, ou Soror, como dizem alguns, a irmã Inês Juana de la Cruz, que é a patronese do México, muito conhecida no México. É uma mulher rica, família com uma fortuna, uma das maiores fortunas da época, que vai para o convento e monta no convento aquela que foi considerada uma das mais brilhantes e amplas bibliotecas do século XVII. Uma mulher culta, uma mulher devotada ao estudo, com obra social bastante intensa, escritora, e se destaca já nessa época como uma feminista, se nós podemos nos apropriar do termo usado hoje. Não propriamente da forma como é hoje, mas era uma mulher que lutava pela emancipação da mulher, pela presença da mulher na sociedade, não só como mãe, mas como esposa, como política, como escritora, como artista, que a mulher tivesse a possibilidade de fazer as suas escolhas como espírito dotado de livre-arbítrio. Depois, dando um outro salto, vamos encontrar Joana no século XIX, vivendo no Brasil, em Salvador, como a Madre Joana, que era superiora do convento de Salvador. O convento que é procurado pelas tropas do general Madeira nas guerras da independência, logo que é proclamada a independência. E ali no convento desconfiava-se que as irmãs escondiam homens que estavam participando do movimento pela independência. O general Madeira, leal à coroa portuguesa, passa a fazer uma varredura pela cidade e recebe a informação de que viriam pessoas naquele convento e vai ao convento.
a madre tenta impedir a sua entrada, dizendo que ali só tinham mulheres, né, jovens que estavam residindo ali, e ele não atende e a perpassa com a espada, uma espada que perpassa, determinando o seu desencarne naquele instante. É essa a Joana de Ângeles que nós conhecemos, um espírito milenar, com várias experiências, e que traz uma história bastante gostosa junto com o Divaldo Franco. Por que eu uso o termo assim, gostosa, leve, suave? Porque ela é cheia de fatos pitorescos que o próprio Divaldo procura nos envolver. É este espírito, dotado de muita sabedoria, que vem trabalhar com ele em várias obras psicografadas e na coordenação da equipe espiritual que assessora Divaldo Franco. Ela que coordena outros espíritos, nós vamos falar aqui, né? Ela coordena o espírito Vitor Hugo, o espírito Amélia Rodrigues, Manuel Filomeno de Miranda e outros tantos que escreveram as mais de 400 obras pelas mãos de Divaldo Franco. Ela é uma profunda conhecedora de Divaldo, conhece a sua psicologia em profundidade, a sua psique em profundidade. E ela então passa a escrever várias obras e particularmente se detém no estudo psicológico. Ela se dedica à psicologia, participa de grupos de estudos no plano espiritual com eminentes psicanalistas, psicólogos e analistas do século passado, como Freud, Adler e Jung, que ela reúne no plano espiritual para preparar uma psicologia à luz do espiritismo, onde os conteúdos do espírito imortal, do homem integral, façam parte da prática psicanalítica ou psicoterápica ou analítica. E em torno disso, e fruto desses estudos, ela inicia uma série que nós queremos destacar, que é a série da psicologia transpessoal, composta por 16 obras. Alguns companheiros na área espírita tentam até polemizar 16, 18, 20, não é o mais importante. Há obras anteriores à primeira obra da série, onde Joana de Ângeles vinha preparando o terreno, podemos dizer assim. Nós que na época já convivíamos com esse trabalho, já havíamos conversado com o Divaldo sobre isso, inclusive, sabemos que ela vinha preparando o terreno. E depois, quando, vamos dizer assim, fechou as 16 obras, ela prossegue atualizando alguns conteúdos, fruto das mudanças que o mundo vinha passando e vem passando, que vão se aprofundando. Ela vai atualizando os conteúdos, publicando mensagens que Divaldo psicografa aqui e acolá, e depois enfeixa em outros livros, onde ela prossegue nos alertando sobre vários eventos de caráter psicológico. Mas nós podemos dizer, só para nós organizarmos o pensamento, que a série psicológica começa com a obra Jesus e a Atualidade de 1989 e fecha, de certa forma, com a obra Psicologia da Gratidão em 2011. Então nós verificamos que são obras assim que estão dentro de um contexto, onde é uma sequência, onde se vê da primeira à última, considerando a Psicologia da Gratidão, repito, em 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ela publicou várias obras que podem ser enfechadas como desta série. Mas nós queremos chamar a atenção dessas obras. E ela chega até a Psicologia da Gratidão em 2011. Há uma sequência pedagógica, há uma discussão sobre temas da psicologia, e eu diria que é uma série imperdível, eu diria que é uma série que ninguém pode deixar de ler. Eu começo fazendo uma grande ressalva. As pessoas, no nosso entendimento, costumam dizer que Joana de Ângeles é difícil de ler. Particularmente, eu não coaduno com esse ponto de vista. Eu entendo que o português dela é um português normal, a gramática normal, a estrutura sintática é uma estrutura sintática do conhecimento das pessoas que passaram pelos bancos escolares comuns, como nós, e ela requer algumas vezes a ajuda de algum dicionário, coisa normal para quem estuda. Normalmente nós estamos sempre com o dicionário do lado ou com o dicionário do Google, nós estamos ali olhando, né, no iPhone, e nós estamos normal, todos nós temos dúvida quanto ao significado de algumas palavras. Então eu não diria que pelo aspecto da língua portuguesa seria difícil. E eu não diria que seria difícil tanto pelo conjunto do que ela escreve. Há sim, e aí vem alguma dificuldade,
pelos conceitos que ela passa a trabalhar, porque ela usa os conceitos da psicanálise e da análise, particularmente a junguiana, onde temos como arquétipo inconsciente coletivo, consciente, ego, né, superego e outros vão sendo tratados, mas ela explica o conceito. Então cabe nós entendermos o conceito, refletirmos um pouco. O que eu vejo, de certa forma, particularmente é uma certa, vamos dizer assim, entre aspas, preguiça mental de estudar, de realmente querer entender e tirar o proveito aqui. Porque depois que a gente supera essas dificuldades conceituais, né, que é natural em qualquer estudo, é natural no estudo da história, da geografia, da matemática, da física, da química, superado o entendimento do fundamento conceitual, depois fica muito prazeroso nós determos o conceito e usarmos o conceito. Esse é o ponto chave desse nosso comentário. Portanto, Joana de Ângeles, nesse aspecto, torna-se extremamente relevante e importante nós estudarmos. Quando nós vamos lá em 1989 e vemos o livro Jesus e a Atualidade, é um livro altamente atual. O termo diz Jesus e Atualidade. É um livro imprescindível para nós atualizarmos Jesus, mostrarmos Jesus na atualidade nossa, nos problemas modernos que estamos enfrentando, advindos do período de transição e do advento da tecnologia, da informação. Ela mergulha nesse Jesus, ela atualiza o pensamento de Jesus para nós, coloca o pensamento psicológico, a psique de Jesus à nossa disposição, para mostrar o quanto ele é presente, referenciando e sustentando o capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador e o Consolador prometido, que é a proposta de Jesus. O porquê que ele é o Consolador prometido, porquê que ele nunca nos deixou, porque ele está presente, porque a sua psique, o seu comportamento psicanalítico, a sua proposta psicológica está presente na nossa vida. Então ela pega o Evangelho como base, os conceitos espíritas, os princípios básicos, a reencarnação, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, né? A comunicabilidade com os espíritos imortais e a crença em Deus, e ela trabalha esses princípios básicos junto com a proposta psicanalítica de Jesus em torno de uma obra que é a psicologia transpessoal, que nos leva a ter o olhar sobre nós e sobre as pessoas pela transpessoalidade, pelo além. Trans é além da pessoa, é o espírito imortal, o herdeiro dos seus passos, né, que o trabalho da sua sombra, que é o conteúdo que nós trazemos de outras encarnações, que precisa ser trabalhado, desvelado, analisado e corrigido, para que nós possamos encontrar a paz que nós estamos buscando. Então, navegar pela obra de Joana de Ângeles é imprescindível. É preciso superar essa barreira que muitas pessoas colocam no movimento espírita, que prejudicam as pessoas, porque tiram delas a possibilidade delas sorverem e aplicarem nelas mesmas os conceitos muito generosos de Joana de Ângeles, fazendo ela mesma uma autoanálise, buscando o autoconhecimento. Porque à medida que a pessoa vai lendo, ela vai refletindo. Às vezes a gente fica parado nas obras de Joana de Ângeles, que a gente fica refletindo. Puxa vida, não tinha pensado nisso. Não preciso muitas vezes nem do auxílio do psicólogo, ou do analista, ou do psicanalista. Porque eu mesmo vou vendo, está tão claro que eu aplico a mim, eu vou melhorando, eu vou entendendo, eu vou realmente crescendo. Então é um empreendimento, um termo muito usado por Joana de Ângeles, que eu preciso fazer, eu preciso buscar esse empreendimento e investir nele. Não há como fugir. Então ela vem numa série pedagogicamente estruturada, começa lá com Jesus, Atualidade, o homem integral, onde ela começa a colocar os conceitos, né? Ela já vai colocando, traz o conceito de mito, fala muito sobre o mito, plenitude, onde ela continua o desdobramento e nos chama a atenção para a questão de nós sermos plenos na vida, né? Ela traz uns livros pequenos chamados Momentos de Saúde e Consciência em 92, são reflexões praticamente diárias que ela nos propõe. Depois ela começa a trabalhar a questão do ser consciente, né?
O título do livro é esse, 92, um livro que teve muito impacto na época, para mim teve muito impacto, O Ser Consciente, onde ela trabalha a nossa consciência perante a vida. Ela nos desperta para a realidade de quem eu sou. Então eu sou alguém que tem responsabilidades com a família, com o movimento espírita, com a vida, com a profissão, com a sociedade, mas eu tenho compromisso comigo. Então ela desperta em nós a necessidade da gente pensar em nós, não de forma egoísta, mas preparando para nós inserirmos com mais qualidade na sociedade. Então eu preciso verificar essa minha sombra, verificar esses pontos, despertar para esse ser que eu sou com tudo que tem de bom e que não é tão bom. Coisas da minha sombra que elas existem e eu preciso identificar e aos poucos eu ir trabalhando. Nessa toada, ela lança depois do impacto que teve o livro O Ser Consciente, um outro livro que prossegue nessa mesma toada, que é o Autodescobrimento, uma busca interior. O próprio título já diz. Ela aprofunda, assim. Eu me lembro que nessa época teve muito, para mim, teve muita influência, particularmente, e foi um período que eu alternei períodos de psicoterapia, de psicanálise, né, onde eu busquei. Eu estou usando os termos sabendo que eu estou usando, tá? Em momentos eu fiz psicoterapia, em momentos eu fiz psicanálise, em outros momentos eu fiz análise. Né? Às vezes tem algum psicólogo, algum profissional da área, acho que eu não estou sabendo. Eu estou sabendo, eu estou dividindo que realmente, cada momento eu utilizei uma ferramenta na minha vida. E era como se o livro da Joana tivesse me preparado para que eu entendesse as colocações que o profissional fazia, me ajudando a superar as dificuldades, nessa busca interior que continua, que prossegue. Depois de uma obra mais assim consoladora, um pouco mais leve, Desperte e Seja Feliz, e aí ela entra numa obra que até hoje eu consulto, né? Eu busco ali, aliás, eu consulto todas as obras, está tudo riscado aqui, né? Sempre buscando entender o que está ocorrendo comigo e com as pessoas que nos procuram. Vidas e Desafios, Soluções, uma obra onde ela começa a trabalhar os transtornos que nós estamos tendo hoje e prepara para a obra seguinte, que é uma obra maravilhosa, Amor, Imbatível Amor. O título já diz, Amor, Imbatível Amor, né? E depois, nessa sequência, ela vai trabalhando questões de saúde e paz, conflitos existenciais, e no meio, em 2000, ela lança um livro que para mim é o ponto de inflexão na obra de Joana de Ângeles, que é Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Se alguém me perguntasse hoje que obra eu recomendaria, e sem dúvida nenhuma, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. É a análise do Evangelho de Jesus à luz da psicologia. Ali está colocado Jesus na sua forma mais plena, mais ampla. E ela vai fechar lá na frente, 2011, com Psicologia da Gratidão, que é um hino de gratidão a Deus e a Jesus pela vida. É um convite para que nós identifiquemos esse sentimento e modifiquemos a nossa estrutura perante a vida, trabalhando esse conceito tão importante que é o da gratidão. Então nós temos aí, de uma forma muito resumida, né, alguns itens, alguns livros e alguns comentários que nos levam a entender um pouco mais sobre Joana de Ângeles. Nós trouxemos aqui essas considerações e deixamos a você, querido amigo, que você, amiga, né, que você, internauta, estude Joana de Ângeles. Faça esse projeto, dê-se o direito de você sentar e estudar Joana de Ângeles. Várias casas espíritas estão fazendo grupos de estudo. A Mansão do Caminho tem uma série, vídeos de 45, 50 minutos, bastante longos, estão na temporada 12. Pessoal que gosta de série, temporada 12. Eu estou lá na temporada 4. Né? Mansão do Caminho, paga uma mensalidade pequenininha ali para ajudar a Mansão do Caminho e vá ouvindo o podcast, né? Tá fazendo uma caminhada ou está estudando e vai pegando os conteúdos onde Cláudio e Iris Sinotti, dois companheiros nossos da Mansão do Caminho, aprofundam toda a série da psicologia transpessoal. Então, façamos isso, é um investimento em nós, é um empreendimento pessoal, é um momento nosso, né? A mesma coisa que a gente faz para dar uma olhadinha
em uma série para a gente descontrair, conhecer a história do mundo. Tem séries aí maravilhosas falando sobre a história do mundo, ou divertir, ou que eu paro para ver uma atividade esportiva, para assistir uma corrida, assistir um jogo de futebol, ou fazer uma prática esportiva. Eu me dou o direito de ler, de sentar e estudar a Joana de Ângeles. Vamos vencer essa barreira infeliz que colocaram em torno de Joana de Ângeles. Não sejamos aqueles que tiremos das pessoas a possibilidade, com comentários pessimistas e sem fundamento, tirar da pessoa a possibilidade dela se encontrar com Joana de Ângeles, beneficiando-se desse manancial de luz, desse manancial de paz, que é as obras da psicologia transpessoal. A convivência nossa com um espírito milenar, um espírito que esteve com Jesus, um espírito que vem estudando a humanidade há séculos e que nos oferta, que transborda esta sabedoria nas páginas das suas obras pelas mãos abençoadas de Edivaldo Franco. Então eu rogo a todos que, se você gostou, eu até fiz um vídeo mais longo desta feita, porque eu achei importante trabalhar esses conceitos, achei importante dividir isso que eu trago comigo, esses comentários que há muito tempo eu gostaria de fazer, e eu tenho feito em outras oportunidades, porque me preocupa muito a maneira como alguns espíritas estão atuando em relação às obras de Kardec, às obras de Chico Xavier, de Raul Teixeira pelo Espírito Camilo, que é outro programa que nós temos, taxando-as de difícil, de ortodoxas, etc. Não façamos isso. Isso realmente é um crime, porque eu tiro das pessoas a oportunidade delas conhecerem, terem respostas nas páginas desses livros. E mais, eu subestimo a inteligência dos outros, é uma postura orgulhosa, arrogante. Então, quando eu venho aqui e digo assim, olha, é o português normal, eu estou respeitando a inteligência do espírito. Que o espírito pode não ter diplomas das escolas terrenas, mas atrás de muitos espíritos que não têm os diplomas, então espíritos milenários e muito mais sábios do que nós, que às vezes detemos diplomas. É preciso muito cuidado com isso. Então eu não subestimo a inteligência das pessoas. Eu apenas coloco à disposição dela aquilo que tem de melhor para que ela procure, e ela vai saber entender, e ela vai realmente estudar. Então, gente, comentamos hoje Joana de Ângeles, deixamos aqui essas breves reflexões sobre a sua obra para convidar você, internauta amigo, a ler e estudar Joana de Ângeles. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, dá um like aí, o pessoal gosta de falar isso, né? Fique conosco. Próximo Dicas de Leitura Espírita, nós vamos tratar de Amélia Rodrigues. Um abraço.